Olá! Dando continuidade aos nossos cursos pela Escola de Direitos Humanos e Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, hoje nós vamos para mais uma etapa do nosso curso de formação para professores de educação inclusiva e atores envolvidos na inclusão. Eu sou Kellen Codem, do Departamento da Política da Pessoa com Deficiência, e hoje eu converso com a doutora Fátima Mineto e o Dr. Marcelo Diniz. Professora Fátima, mestre em Educação, doutora em Psicologia, professora da Universidade Federal do Paraná, e Dr. Marcelo Diniz, defensor público e coordenador do Núcleo da Infância e Juventude. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a inclusão. Inclusão, a legislação e quais os impactos para os nossos alunos das escolas públicas e privadas do Estado do Paraná. Nós tivemos muitas demandas, tanto no nosso Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto em reunião com as famílias, sobre por que o meu filho não tem acesso à educação inclusiva. Essa é uma pergunta recorrente. E principalmente a professora Fátima, que é da educação, a lei da inclusão ela tem mais de 20 anos. Por que hoje a gente ainda discute uma legislação para a inclusão? Quais são os problemas que nós ainda temos nesse caminho da inclusão, se é que temos algum problema? Então, olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós temos que pensar primeiro, Kelly, na dimensão do nosso país. Então, quando a gente diz a inclusão não está acontecendo, meu filho não tem acesso, ou alguma situação que nós, enquanto professores, percebemos que é tão difícil de a gente conseguir uma qualidade, nós temos que pensar que qualquer movimento na dimensão de um país que tem o tamanho de um continente é muito difícil. Então, se nós compararmos há muitos anos atrás, há 10, a 15 anos atrás, muita coisa melhorou. A própria escalada das legislações que tentam favorecer com que isso aconteça, vem progredindo. O que acontece é que cada vez mais que a gente anda um degrau, a gente quer mais um. Então essa é a principal dificuldade que a gente tem hoje, de estar cada vez mais consciente do que a gente precisa e das dificuldades que a gente tem de implementar cada situação na prática. Nós que fazemos estudo comparado, nós sabemos que o Brasil é o país que mais tem legislação para a inclusão. E é verdade, internacionalmente a gente... Eu, em 2016, estive representando o Brasil na convenção, na comemoração dos 10 anos da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E comparando a nossa legislação com a América Latina e com a Europa, a gente observou que a que está em maior consonância é realmente a nossa Lei Brasileira de Inclusão. E mesmo assim a gente está enfrentando as dificuldades. Doutor Marcelo, quando a gente não consegue resolver no nosso âmbito da educação ou quando as famílias pensam que existe uma brecha, que não há o cumprimento da legislação, acaba chegando no Ministério Público, na Defensoria. De que forma que chega até o senhor essa demanda? Sim, inicialmente em relação à judicialização, as famílias elas tendem a considerar que existem brechas na legislação e eu não gosto de usar esse termo, brechas, lacunas, falhas. O que acontece é que a gente tem uma legislação que está mudando a realidade material. E é natural que na aplicação da lei a gente encontre dissonâncias, encontre problemas que têm que ser resolvidos, às vezes só vão ser resolvidos judicialmente. Existem interpretações diversas, científicas inclusive, e que é necessário que alguém dê a palavra final, arbitre esses conflitos. As questões que chegam na Defensoria, no Ministério Público também, com mais frequência, de fato, são questões relacionadas à educação e à saúde, né? Especificamente em relação à educação, existem alguns conceitos na lei que elas encontram, a gente tem tentado uma interpretação desses conceitos. Um exemplo é o profissional de apoio especializado, que encontra as mais diversas interpretações divergentes. O judiciário parece estar tendendo a dizer que esse profissional é um professor especializado e ele tem que desempenhar uma função a mais além das que estão na lei, que é a função de mediação. E essa interpretação vem da Convenção das Pessoas com Deficiência, que traz a ideia de que é necessário ter um apoio humano proporcionado pelo Estado e que desempenhe funções também de mediação. Mas, assim, essa interpretação está sendo construída ainda. A gente ainda tem debate sobre essas questões e a gente tem dissonâncias legais também. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Autismo, que trazem termos diferentes. Querem dizer o mesmo profissional? A gente está tentando chegar nesse consenso judicialmente. Doutora Fátima, então... justamente aí que a gente pode tentar convergir um pouquinho agora. Existe uma lei brasileira de inclusão, existe uma lei abrangente e depois nós temos lei específica. Por que a necessidade de uma lei específica como a Lei Berenice Piana, por exemplo? Então, acho que um avanço muito grande em relação aos ganhos
para a pessoa com autismo foi a Lei Berenice Piana, porque o que ela difere é a primeira vez que a gente passa a olhar o autismo como uma deficiência. E eu sei que muitas pessoas podem achar isso desconfortável de ouvir. E a gente tem que pensar que quando a gente fala em deficiência é um déficit, falta algo. E não necessariamente essa deficiência é intelectual, mas ela causa um prejuízo nas relações. Então a deficiência no autismo ela é sensorial, ela é de comunicação, ela é relacional. E isso tem que ser considerado como uma falha, uma falta grande e por isso nós precisamos de uma lei que atenda esses detalhes. Então quando você vai comparar a Lei Berenice Piana com a LBI, por exemplo, o ponto que mais difere é que no artigo 1º ela diz: toda pessoa com autismo é considerada como uma pessoa com deficiência. Então, essa pessoa com autismo que ficava à deriva de muitas legislações, agora passa a ter todos os direitos que a gente tem na lei brasileira, na LDB, por exemplo, no artigo 58 e 59, que fala do direito a permanecer na escola regular e tudo que a gente tem na lei brasileira de inclusão. Então, para as pessoas com autismo, ela é realmente um avanço. Mas eu concordo com o Dr. Marcelo que eu acho um pouco inadequado a gente falar em termos de brechas na lei. Essa lei ela é generalista para várias pessoas. É óbvio que nós vamos ter na dimensão do país, voltando lá, e eu gosto de falar isso porque assim, eu fiz o pós-doutorado em Portugal e agora recentemente estive na Espanha. Gente, Portugal, por exemplo, é um país que é menor do que o estado do Paraná. Então, você implementar uma política pública num país pequeno é uma coisa. Na dimensão que a gente tem o Brasil, a gente pode ter a sensação de que há brechas, mas a lei ela é generalista e ela vem para atender várias coisas. Vamos pegar o ponto de novo do profissional de apoio. Escutando o Dr. Marcelo falar, eu gostaria também que a gente pensasse na parte teórica, ao mesmo tempo, de ganhos reais do que seria esse profissional num contexto da escola. Então, que perigos tem de a gente eleger uma pessoa que realmente não vá fazer o que a gente espera que aconteça. Então, a gente tem prós e contras em cada parte. Então, quando a gente diz assim, esse profissional de apoio teria que ser um professor especializado. Bom, se ele é um professor especializado, ele vai tomar conta do espaço. Teoricamente, ele vai dar um suporte para essa criança bom, mas daí o professor da sala de aula já não vai ter tanto domínio. Então, são todos os pontos que a gente tem que considerar. E se a gente pega um estagiário, como já foi dito, a gente vai ter um outro contraponto que vão dizer que ele não está preparado. Então, é nesse ponto que ainda a legislação precisa aprimorar e, como disse o Dr. Marcelo, nós temos muito a conversar sobre isso e aprimorar. E acho que o professor que está em sala de aula, ele tem que ter uma voz, porque ele tem a experiência, ele está ouvindo, ele está no cotidiano vendo todas essas experimentações que a gente vai fazendo, né? Na verdade, a gente tem que lembrar também que o transtorno do espectro autista ele é bastante amplo. Sim, temos uma A partir diferença. do momento que a gente tem essa felicidade de ter uma lei específica que traz essa diferenciação, a gente pensa em um profissional de apoio para que esse aluno tenha uma mediação no espaço escolar, mas a mediação ela é principalmente para a questão comportamental. Relacional. E isso a gente tem bastante dificuldade de explicar quando a gente fala da lei, porque muitas pessoas pensam assim, eu tenho o transtorno do espectro autista, eu tenho direito a um professor de apoio educacional especializado. Mas qual que é o papel deste profissional? Na verdade, não é o profissional que vai ser responsável por aquele aluno. É o responsável que vai fazer a mediação daquele aluno com o ambiente de sala de aula. Esse aluno ele não deixa de ser aluno do professor que está lá comandando. Então, o professor da sala de aula ele não perde o papel dele principal de regente. Por isso que a gente discute, né, Dr. Marcelo? O Dr. Marcelo ele é advogado, é defensor público, mas ele está muito frequente nos grupos da educação, justamente nessas discussões, né, de qual que é o papel, o que diz a legislação. A legislação ela diz que é mediação, e essa mediação de que forma que ela pode ser feita? Principalmente, né, por conta do nosso aumento do número de alunos com espectro autista. Na legislação, na Lei Brasileira de Inclusão, os papéis são bem definidos. Higiene, locomoção, parece que se assemelha a um cuidador. Quando a gente vai para a Lei Berenice Piana, ela traz uma função a mais de interação social, que fica bem explícito no decreto que regulamenta a lei de 2014. Mas quando a gente vai para a Convenção de Pessoas com Deficiência, e toda a legislação tem que ser interpretada a partir da Convenção, que no Brasil tem status de emenda constitucional, ou seja, faz parte da Constituição brasileira, existe uma outra função ainda que o Estado deveria proporcionar toda vez que ele dá assistência humana para quem dela necessite, que é a função de mediador.
Portanto, a gente tem uma interpretação conjunta de todo esse sistema, que na verdade é um microsistema que regulamenta os direitos das pessoas com deficiência. A gente tem essas funções típicas de cuidador, a gente tem uma função que está na Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem uma função de auxiliar na interação social, e isso é especialmente para pessoas com autismo. E a gente tem a função de mediador, que tem que estar presente em todo mundo que trabalha com pessoas com deficiência, porque essa é a determinação que agora tem status de emenda constitucional. Portanto, a interpretação ela tem que partir desses três vieses. E não é fácil articular isso. O que a gente tem trabalhado, o que a gente tem esperado, portanto? Que no caso do profissional de apoio, a gente tem esperado que ele faça um papel de mediador, de fato, do aluno com o ambiente escolar. A gente tem construído interpretações diversas. É necessário que seja um professor com especialidade? A gente tem testado modelos novos, e você sabe disso, Karen. Você está participando de uma dessas experiências. E a gente vai ver se vai dar certo, um modelo diferente, que a gente não precisa necessariamente de um professor, mas que um tutor consiga resolver a questão. Vai ser o modelo definitivo? É impossível saber. A gente tem testado esses modelos e, de fato, é a realidade material, é a aplicação desses modelos que vão dar para a gente a resposta. A gente vai avaliar, deu certo, não deu? Tudo bem, então a gente tem que voltar um pouco atrás. E a gente tem que ver como política pública, né? Quando a gente fala, às vezes a gente se confunde um pouco. Eu estou no Estado, né? Estou no Estado, no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, e nós recebemos as demandas do Estado inteiro. Mas tem uma diferença entre Estado e municípios, né? Sim. Então, o Estado do Paraná, hoje, nós temos uma política bastante abrangente e consegue atender de maneira mais efetiva por conta das normativas estaduais. Mas, infelizmente, muitos municípios têm menos recursos, menos possibilidades e não conseguem atender da mesma forma que o Estado atende. Quais as maneiras, quais as formas que a gente pode pensar nessa acessibilidade? Como que a gente pode pensar, doutora Fátima, doutor Marcelo, de acordo com o que chega para vocês, com a prática de vocês, a acessibilidade não só para o autista? Eu acho que o autista ele abriu muitas portas, foi quem abriu muita discussão, né? Por ter uma lei específica, as famílias começaram a se unir mais, a buscar mais, e esse é o fator positivo, que quando a gente tem muita demanda, a gente acaba pensando na inclusão como um todo, na escola como um todo. Tanto que várias famílias de alunos com déficit intelectual, com síndrome de Down, vieram questionar, porque o meu filho não tem esse direito de um mediador, sendo que ele precisa tanto quanto. Uma das coisas que eu acho que teríamos que pensar é que muitas vezes a gente pensa que a solução da inclusão é um mediador e não é, né? Hoje a gente já sabe que esse é um aspecto, mas que existem tantos outros que favorecem esse processo de inclusão, muitos outros dentro da escola, e que na hora que a gente dá um empenho, então uma das situações que eu sou muito criticada na internet, quando eu questiono por que tanto tutor e por que para todas as crianças e qual que é a nossa proposta de inclusão. E muitas vezes o que a gente percebe é exatamente isso. Olhando na literatura internacional, que já começou com o processo de inclusão há muito tempo, em 2002 eles tiraram essa função na Europa de uma forma geral, porque eles consideraram que virou um casulo. Isolou a criança do resto, do contexto, e daí foi criada uma nova função, que é um mediador de contexto, já com funções determinadas, mais ou menos o que o doutor Marcelo está dizendo, que a gente aos poucos vai construir isso aqui. Então, quando você me diz assim, é um município, a gente teria que pensar nesse município, quais são os recursos que esse município tem, ou mesmo sendo uma escola do Estado. Normalmente, quando eu chego numa escola, eu pergunto, vocês têm um plano de inclusão? Porque a escola precisa criar o seu plano de acordo com a sua realidade. Porque tem escolas que têm mais recursos para determinada coisa e outras não. Então, o ideal seria a gente pensar quais são as potencialidades que essa escola tem, que podem ser usadas a favor disso, e quais são as áreas que são mais defasadas e que a gente precisaria dar uma driblada em todo esse contexto para favorecer com que isso aconteça. E a gente não imaginar que um profissional de apoio vai ser a solução, porque isso parece bom para a mãe, parece bom para a escola, mas para a criança não é só isso que é a inclusão, né? Nem sempre é o que resolve, às vezes é o que falta para a criança conseguir se incluir no meio e ter acesso, né, à educação, e às vezes pode ser o casulo. Doutor Marcelo, nas suas evidências, algum momento esse profissional conseguiu, quando a família chega com o pedido do profissional ou a escola chega com o pedido do profissional, em algum momento teve uma outra alternativa? Sim, o atendimento educacional especializado ele envolve o profissional, mas ele não se resume ao profissional de apoio.
a gente não tem defendido que esse profissional tem que ser disponibilizado para todos os alunos. Até porque a gente já teve casos que os alunos não querem um profissional. Eles se sentem constrangidos tendo alguém do lado deles o tempo inteiro na sala de aula. Isso acontece especialmente com adolescentes. Portanto, a gente tem que entender, de fato, como a doutora Fátima falou, que o atendimento educacional especializado ele envolve vários outros fatores. Enfim, o acesso em relação a, por exemplo, o mobiliário adaptado. Nas escolas é um exemplo típico. Uma sala de recursos que seja próxima, que o aluno consiga frequentar no contraturno. Então, existem várias alternativas. Como que a gente tem trabalhado com isso? A gente tem tentado, de um lado, fortalecer a autonomia da equipe pedagógica para fazer essa avaliação pedagógica e, de outro lado, e você participou disso também, Keren, de outro lado, a gente tem tentado fazer com que os profissionais da área de saúde entendam que existe um limite no qual eles podem atuar e que existe um limite em relação à terapêutica, inclusive, para que a gente não entre em questões que são especificamente pedagógicas. A gente tem trabalhado nesse contexto todo. Por outro lado, e aqui eu queria tocar no outro ponto que você citou, que é a questão dos municípios. A gente tem, acho que, salvo engano, no Paraná, são só 23 municípios com atendimento educacional especializado próprio, com sistema próprio de atendimento educacional especializado. Portanto, a gente tem um rol de outros municípios que não têm um sistema próprio, que se utilizam subsidiariamente do sistema estadual, mas que, na prática, as avaliações muitas vezes não são feitas. Esses alunos, até por falta de recursos do município mesmo. O município é o ente que mais tem obrigações, que menos tem recursos para cumprir suas obrigações. E que esses alunos, infelizmente, eles vão sendo empurrados até chegarem no sexto ano e aí eles caem na conta do Estado. Acho que o que é importante é tentar construir um modelo que seja sustentável e que não permita essa lacuna entre o ensino municipal e o ensino estadual. Se você me permite, eu quero contar aqui uma pequena história que eu sempre me emociona quando eu penso nisso. Eu trabalho na área da infância e a gente atua muito com adolescentes que cometeram atos infracionais. A gente tem feito uma série de inspeções no Estado, nas unidades socioeducativas. E qual foi a minha surpresa? Uma colega do Departamento de Educação Especial daqui do Paraná, ela tinha me alertado que muitos desses adolescentes internos, eles foram alunos da educação especial. E a gente vai ver a história desses alunos é sempre a mesma. De municípios pequenos, não teve nenhum laudo, não foi detectado aquilo na rede municipal. Ele chega na rede estadual, começa a ser reprovado, e daí ele começa a ter alguma espécie de atendimento. Isso é muito comum mesmo. E os pais resolvem tirar da escola, ou ele resolve sair da escola, porque ele não está conseguindo acompanhar, afinal de contas, ele chega no sexto ano e ele é analfabeto na prática. E ele sai da escola, são pessoas muito pobres, e, enfim, a alternativa que ele vê para ele mesmo é entrar numa vida criminosa mesmo, cometer atos infracionais, e ele cai no Estado, de novo no Estado, ele tem pouco suporte nas unidades socioeducativas, a gente tem trabalhado com isso também, e o caminho natural dele vai ser, infelizmente, terminar na penitenciária, ou morto por aí. Então, de fato, essa é uma questão muito grave. E a gente tem que se preocupar muito com essa lacuna que existe entre uma rede municipal que não tem muitos recursos e que tem que lidar com uma questão que é complexa e com a rede estadual que é razoavelmente bem estruturada. Essa é uma fala recorrente do diretor do sistema socioeducativo, que ele diz que quando o Estado não faz o seu trabalho no início, ele paga a conta mais cara no final. Que a gente tem que ter esse olhar mesmo para que no final a gente não tenha, além de uma pessoa que teve negado o acesso à educação, vai ter negado também, né, o acesso ao sistema social. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Quando o doutor Marcelo fala, né, que a gente participou, é porque realmente a gente tem trabalhado junto. A gente conseguiu agora unir as áreas lá no Conselho Regional de Medicina. Começamos o nosso grupo de trabalho, é muito pioneiro ainda, muito num processo lento, mas acho que a gente já deu um passo bastante importante, né, de conseguir colocar saúde, educação, justiça, todos juntos. E agora as famílias fizeram um processo inicial, que nós fizemos uma escuta das famílias para saber quais eram os maiores problemas que elas tinham relacionados à inclusão dos seus filhos. Montamos o nosso grupo de trabalho e agora que a gente já teve o nosso primeiro encontro, as famílias voltam para participar dos grupos mistos, junto com os profissionais da área da saúde, da educação e da justiça, para a gente tentar pensar um modelo realmente mais sustentável para a educação inclusiva. O que a gente pode deixar assim, de uma mensagem de bons ventos, uma mensagem que a gente pense assim, não, realmente o que a gente tem de experiência nos mostra que por esse caminho a gente consegue seguir. Na educação eu vejo muitos trabalhos relacionados ao ensino colaborativo, por exemplo. Então, isso seria uma das soluções para a gente mais fáceis de serem realizadas, terem um ou dois profissionais especializados na escola,
que pudessem acompanhar a vida escolar de todas as crianças com deficiência dentro da escola. E a gente ter talvez um profissional de apoio que, mesmo que não tivesse tanta formação, ele seria guiado por esse profissional especializado que daria o suporte. Isso é o ensino colaborativo. A gente tem ainda hoje a consultoria colaborativa, que é, por exemplo, o projeto lá da UFPR nosso, né, de ouvir, de tentar ajudar a achar soluções dentro do contexto da escola. Então, ouvir os profissionais que atendem a criança e ampliar essa rede de apoio para a escola e para o professor. E se você pensar que a nossa legislação é linda, é só a gente ter um pouquinho mais de paciência com esse formato que estão se acomodando para que a gente realmente consiga cada vez melhor. Lembrando que progressos já aconteceram, é que a gente tende a olhar para o que não aconteceu. Antes a gente não tinha lei, a gente não tinha nem o mínimo de condição, mas a gente gostaria muito mais, a gente gostaria que um ponto principal, na minha opinião, é a redução de alunos em sala de aula. Eu sei que isso não é uma coisa realidade hoje, mas seria um ponto importantíssimo para o professor, que daria muito mais condições de trabalho para todas as crianças. Então, existem sonhos, mas nós já tivemos alguns progressos. O ensino colaborativo, ele é um professor especializado? O ensino colaborativo, aqui no Brasil, incorporado principalmente pelos pesquisadores da UFSCar, em São Paulo, ele sugere um professor especializado na sala de aula ajudando o professor que não é especializado. Né? A consultoria colaborativa, ela seria esse profissional ser da escola e ajudar vários professores. Então, nós teríamos a possibilidade de construções de currículo amparado por um profissional, por exemplo, que veio da educação especial ou que é o da sala de recursos. Mas o ideal seria que ele permanecesse na escola para acompanhar essa rotina e estar próximo do professor. Isso ajuda o professor a tomar atitudes com mais segurança e a própria estrutura de planejamento ser feita baseada em alguém que estudou a área, né, específica. Sim, ele teria o apoio do profissional especializado para a construção do currículo, flexibilização. E isso não é uma coisa inviável. Se vocês seria um profissional por escola? Depende, se uma escola tem muitas crianças de inclusão, se é uma escola muito grande, não dá para a gente dizer um por escola. Mas, por exemplo, um professor, um profissional especializado, ele poderia dar suporte para vários professores dentro da escola. Isso seria uma coisa muito, e tem funcionado muito no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, por exemplo, eles têm escolas pilotos já tentando, em São Paulo a gente também tem, né? Então é um sonho. É um sonho. Mas as coisas estão andando, o que a gente tem que pensar assim, não tínhamos quase nada, hoje temos algum progresso, mas ainda está longe do que a gente quer. Mas soluções teóricas estão vindo, a pesquisa está acontecendo no Brasil para que a gente torne realmente essa prática efetiva. Então, por isso que eu digo, não é só o tutor, né? É o tutor, é a redução do aluno em sala de aula, é um suporte especializado para o professor, é o contraturno para a criança, é um apoio para que essa família saiba as decisões que ela está tomando e que essa família não fique excluída desse processo de inclusão. Tudo isso é o que vai fazer dar certo. Então, quando a gente se agarra achando que só tendo o tutor vai resolver, infelizmente a gente vai ver que lá na frente isso talvez seja uma faca de dois gumes. Então tem que olhar com cuidado. Com certeza. E, doutor Marcelo, a Justiça ela tem colaborado muito, tanto com a educação quanto com a saúde, nessa forma, né, de fazer a discussão conjunta. Sim. O que o senhor percebe já de evolução na área? Sim, eu sou do direito, mas eu fiz mestrado em História e História da Educação. Então, eu estudei nos anos 30, os projetos pedagógicos dos anos 30. Não se falava de aluno com deficiência, não tem na legislação nada parecido com isso. Quando a gente olha o que a gente tem hoje, o tipo de legislação que a gente tem hoje, nacional, internacional, com status de emenda constitucional, como eu já tinha dito, a gente teve um avanço muito significativo. E esse avanço refletiu na realidade material. E no Paraná, a gente tem um cenário que é relativamente privilegiado. Eu tenho, enfim, muito contato com os colegas das defensorias de outros estados e a gente vê um fórum permanente em Minas Gerais, alguma coisa sendo discutida no Mato Grosso do Sul, mas ainda é muito incipiente ainda. Ou seja, a gente tem muito a evoluir ainda e no Paraná a gente tem tido muito sucesso. Nessas conversas com a Secretaria de Saúde, com o Departamento de Pessoa com Deficiência, com os conselhos, a gente conseguiu agora criar, a gente pode dizer isso, né, um fórum permanente com a saúde, com a educação, o que é muito importante para a gente discutir essas questões conjuntamente. E eu fico feliz da doutora ter defendido o modelo da consultoria colaborativa, porque a gente está caminhando para esse modelo.
A gente tem obrigação dos órgãos do sistema de justiça, antes de judicializar a questão, buscar uma composição e, enfim, tentar solucionar esse problema extrajudicialmente. A gente tem tentado, a gente está caminhando para esse modelo e acredito que a gente está tendo algum sucesso na implementação dele, gradual, aos poucos, mas acho que, de fato, esse é o norte que a gente tem buscado. Então, uma das coisas que eu gostaria de aproveitar dentro desse assunto, que eu falei de Santa Maria e não falei aqui, o município de Pinhais, próximo a Curitiba, já faz 2 anos que está fazendo um trabalho de ensino colaborativo. Inclusive, uma das minhas mestrandas é do Departamento de Educação Especial lá e a gente vai avaliar como isso andou nesses 2 anos, né? E como é que está tendo a repercussão, como os professores se sentiram com esse formato diferente e eles estão com 4 escolas pilotos já há 2 anos nesse modelo. Então, o movimento já está acontecendo, né? E quando que acaba esse estudo para nós termos acesso se Deus aos dados? quiser, o ano que vem. Não, a gente já está com os dados Já coletando. tem pesquisa que a gente possa colaborar e colocar na nossa página para os professores terem acesso? Ainda não, mais um pouquinho, o ano que vem. Mais um no pouquinho a gente já ano, consegue sim. colocar um artigo para os professores? Sim, mas tem pesquisas de São Carlos que a gente pode estar indicando para vocês fazerem a leitura, porque eu acho muito importante. Existem livros já sobre consultoria colaborativa e ensino colaborativo. E para terminar essa nossa conversa de hoje, eu vou pedir que a doutora Fátima e o doutor Marcelo façam suas considerações finais, imaginando assim, qual a ideia que a gente fica neste momento para pensar o nosso processo de inclusão, melhorias no processo educacional para todas as crianças, independente de diagnóstico. Quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa na educação de todos. Autismo, Down, sem deficiência, todas as pessoas que estão dentro da escola, de que forma que a gente pode pensar? Eu penso que o ideal seria a gente ter um bom senso para considerar a diferença humana como nossa característica básica. Então, o respeito à diferença e a individualização de cada situação. E isso também inclui a escola, com as suas particularidades, com as suas dificuldades, porque nós não podemos ignorar que a criança com deficiência está em um contexto, e esse contexto também tem a sua realidade e as suas necessidades. Então, nós temos que considerar todas essas partes para que a gente possa chegar em algum lugar. Doutor Marcelo? Aproveitando o que a doutora Fátima disse, a escola ela não é um bloco monolítico que recebe um elemento a mais. Pelo contrário, quando a gente está falando de todo o cuidado que a gente tem que ter com a diferença, a gente está falando de uma transformação da própria escola. E ela precisa ser transformada mesmo para que a gente consiga, a partir daí, avançar aí rumo a uma nova escola que seja de fato inclusiva e não só com pessoas com deficiência, inclusive com a diferença em geral. A palavra que a gente tem que ter em mente aqui é igualdade de oportunidades. A escola ela tem que proporcionar isso e é fundamental que seja a escola a proporcionar isso inicialmente, para que a gente possa, a partir daí, ter reflexos disso em toda a existência das pessoas e cada um possa tocar seus projetos existenciais da forma que entender melhor, a partir daquela inicial igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades com equidade. Sim. Quando a gente consegue pensar na especificidade de cada ser humano, na diferença de cada ser humano, e aí sim a gente conseguir oportunizar todos da mesma maneira, né? Muito obrigada pela conversa. Agradeço a oportunidade da conversa com a doutora Fátima e o doutor Marcelo, que muito colaboraram com a nossa discussão. E continuem nos acompanhando na página da Escola de Direitos Humanos. A nossa próxima conversa vai ser sobre ensino colaborativo com os pesquisadores da UFSCar. Até mais!